na nossa SIC, Associação Comercial e Industrial de Criciúma. Obrigado ao presidente Fontana, a você, César. Vou falar por alguns minutos e depois, como disse o milanês, vocês querem falar. Não tem para ouvir mais do que para falar. Mas é necessário que eu coloque algumas questões, lembrando que a condição de deputado federal que sou, muito obrigado. As cláusulas pétreas da democracia estabelecem, as cláusulas pétreas da Constituição Federal estabelecem como uma democracia uma cláusula pétrea. Pétrea é aquela que não pode ser mudada. E para nós podermos ter uma democracia, nós temos que ter um poder executivo, um judiciário e um legislativo. E eu inicio pensando primeiramente aquilo que pensava para o Brasil, como deputado federal. Se fizermos uma análise, o deputado federal ele ganha menos que o deputado estadual, ele tem que se esforçar mais, ele viaja toda semana, até numa coisa irracional, né? Ele podia fazer como na Itália faz, nos países, ficar um tempo na base, um tempo no Brasil, direto. Isso não acontece. Mas algumas ideias, né, a gente levou, tinha como sonho era ser deputado federal para ele poder estar discutindo as causas nacionais. Como é que é o Brasil, como é que o Brasil vive e o que nós somos, né, desde a colônia, o império, as repúblicas que nós já vivemos e o atual momento da democracia brasileira. Como sonhos, como ideias, coloquei uma reforma política nos nossos planos, em nossas bandeiras, a questão da BR-101 e a questão do fortalecimento da nossa economia, que eu entendi como ainda nossa riqueza é o carvão. Foi a propulsora dessa região, e nós temos estabelecido essas lutas, uma luta política, que é a reforma política, as outras de infraestrutura e outras de base econômica. Coloquei ali as reformas que nós precisamos fazer no Brasil, reforma política e tributária, reforma política partidária eleitoral do Estado brasileiro, reforma tributária, devemos buscar uma distribuição dos tributos arrecadados, que também é uma reforma política que nós precisamos do Estado brasileiro. Hoje o Brasil arrecada os seus impostos, numa casa aí de, há quem diga que é menos de 40%, que é mais de 40% do PIB brasileiro é de impostos na casa tributária, e é distribuído 60% para a União, 25% do Estado e 16% para os municípios. Os problemas do país estão nos municípios, a saúde, o problema maior está no município, a infraestrutura para você preparar as pessoas na questão do capital humano, que é a educação e saúde, está no município. A infraestrutura grande seria na área de energia, mas e de grandes estradas federal e as médias dos estados, e a infraestrutura urbana e do interior dos municípios é a cara do município. Bom, eu tenho como visão um Estado, o Brasil, para um país se transformar em um país desenvolvido, ele precisa de três questões fundamentais. Isso eu não inventei, isso é do grande consultor dos bancos internacionais, que isso eu copiei dele. Me convenci, dentro dos meus princípios políticos, de que isso é o que nós precisamos para transformar o Brasil num país desenvolvido. Porque ele não é desenvolvido ainda. A gente achava que era desenvolvido, começamos a ganhar muito dinheiro, achávamos que era rico, e começamos a gastar mais do que ganhamos, e estamos aí com um momento, né, difícil. Os Estados Unidos fez isso, entrou numa crise. Imagina nós que somos um país em desenvolvimento, pobre ainda, pensar que já eram desenvolvidos. Só porque a gente começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro aí, nossas commodities da área de minérios e de agronegócios. Mas os pilares fundamentais do desenvolvimento estão no capital humano, saúde e educação, né? O capital humano, que é você preparar as pessoas bem preparadas, né? Vocês observem como é que é a Coreia do Sul, né? Um país que investe muito, mais do que os Estados Unidos, o seu PIB em
educação, olha a tecnologia avançada que é a Coreia do Sul. Infraestrutura, eu vinha agora de manhã e de tarde, estou desde cedo, com frio, mas fazendo uma inspeção da BR-101, vendo que o preço do BR-101 é o de 2 estádios que nós fizemos em 2 anos. Eu estava com a consciência pesada em 2011, comecei a brigar muito pela ponte ali da Garibaldi, em 590 milhões. Quando eu vi agora esse estouro, né, do preço dos estádios, é a metade de um estádio, do mais barato que custou. Uma ponte vai passar 100 mil carros por dia. Então o Brasil carece de infraestrutura em transporte, portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, por isso a nossa luta, BR-101, ferrovia litorânea, em termos de infraestrutura energética. Nós vimos aí discutindo, brigando, o governo não se sensibilizava com relação à questão do carvão, né, você? Parecia assim que a causa estava perdida, mas graças a 2 anos de estiagem, né, no Brasil, o governo brasileiro ver que faltou energia elétrica, está faltando, está no limite, não está nem no sinal amarelo, está no sinal vermelho aceso. O Valcir foi a Brasília agora, não, fosse conosco, não? Fosse, né? O ministro, o vice-ministro, que é quem comanda o Brasil no Ministério de Minas e Energia, que é o Márcio Zimmermann, ele disse, deu um pouco nosso carvão já, que a usina termoelétrica de Capivari, de Baixo, não será mais desligada, não haverá mais cota, porque o gasto com carvão será full, total. Vai ficar ligada totalmente, porque nós estamos sem energia elétrica firme, né? Porque os reservatórios de água e a